Abre a sua Bíblia comigo em Lucas 24, 13, da palavra de Deus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13, da palavra do Senhor. Glória a Deus. Se você puder, fique de pé. Nós vamos falar nessa manhã sobre raízes. Naqueles deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Falei sobre isso semana passada. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que eles pararam entristecidos? Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele mesmo menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. E então lhes abriram os olhos e conheceram, mas eles desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pode dizer amém? Querido, senta aí no seu lugar. Eu quero discorrer um pouquinho sobre o amor de Jesus, para conosco, esse amor tão grande. Em relação às raízes, eu quero falar de raízes, e eu quero dizer que raízes é amor. Não tem como uma pessoa falar eu amo se ele não tem raiz. Não tem como eu falar que eu amo a minha esposa se não há raízes. Não tem como eu falar que eu amo a minha igreja se não tem raízes. Eu estou falando isso porque pastor se decepciona muito. Pastor sofre muito ato de ingratidão. Pastor não, qualquer líder. Você resolveu liderar qualquer ambiente da sociedade, você vai receber ingratidão. E de repente você encontra uma pessoa que você dedicou, que você orou, que você clamou, e você encontra ela dizendo assim: pastor, tchau, bye bye, estou indo. Ué, mas por que você está indo depois de 7, 9, 10, 15 anos? Por que você está nos deixando? Qual é o problema da igreja? O pastor começa a se culpar, o líder começa a se culpar, é normal. A gente começa a perguntar: qual é o meu defeito? Qual é o meu erro? Qual é o erro da igreja? Por quê? E aí, eu comecei a parar nisso sobre esses dias e pensar um pouquinho. A Bíblia já diz em Mateus capítulo 24 que nos últimos dias o amor, ele ia aumentar. O amor, ele ia esfriar.
Ele disse assim: por multiplicar o pecado, o amor vai se esfriar. Significa que as raízes não serão mais importantes. Ter raízes numa igreja. Por que que hoje, na verdade, é difícil você encontrar as raízes? Por que que você encontra alguém que retorna? Por causa das raízes. E a gente fica feliz com isso. Raízes, querido, fixam, carregam a seiva, levam ao passado, diz o dicionário, ajudam a ficar de pé, injeta energia para construir um presente diferente. Isso tudo o dicionário Aurélio nos diz, que raízes, elas nos fixam. Raízes, ela tem o poder de fazer com que a gente fique de pé. Ela injeta em nós ânimo. Raízes. Eu faço parte desse projeto, eu faço parte dessa família, eu faço parte desta casa. Para quê? Para construir um presente diferente. Um presente que vai relutar, que vai trabalhar num futuro melhor ainda, em nome de Jesus. Essa semana eu estava pensando nessa palavra e eu falei: Deus, nós acreditamos no Senhor. Acreditamos no Deus que fez os céus e a terra. Acreditamos no Deus que cura a pessoa com câncer. Acreditamos no Deus que restaura a vida das pessoas. Acreditamos no Deus que tira as pessoas da morte. Acreditamos num Deus que restaura a vida de pessoas, que muda, que liberta. Mas parece que nesses últimos dias, Deus tem ficado, parece assim, tão longe. Mas nós continuamos acreditando, mesmo com a nossa pequena fé. As raízes, então, querido, elas nos dão força, porque elas nutrem os nossos sonhos e os nossos projetos. O que me mantém de pé nessa igreja, o que me mantém de pé na minha família, são as raízes. Você pode perceber que família é raiz. Se tem uma das coisas que é raiz na nossa vida, é família. Eu fico pensando esses dias, 30 e poucos dias, nasceu a Bela. Como que ela alegrou. Eu não sabia, porque quando eu vi a Andréia toda babona, eu vi a Sueli, né, viaja 50 mil quilômetros para visitar a neta. Eu falo: mas gente, o que será isso? Mas só na hora que você vai sentir como é a situação. Então são raízes, família. Meu pai, eu ligo para ele uma vez por semana. Uma vez por semana eu ligo para minha mãe. Raízes. São raízes, isso é gostoso na nossa vida, porque isso nutre a nossa vida, isso nos dá sonho, isso nos encoraja, isso nos dá ânimo. São as raízes, e não existe raízes sem amor. Quais são as finalidades das raízes? Quais são as finalidades do amor? Ela fixa a planta no solo, ela mantém essa planta ereta para cima, ela puxa água e alimento da terra e armazena nutriente nas suas plantas. Quanto mais raiz, os frutos dá. Eu estava orando hoje de manhã quando eu levantei, e eu comecei a pensar que eu sempre trepei em pé de manga, pé de jaca, pé de mexerica, pé de laranja com espinho, sem espinho. Eu trepava naquilo, eu era magrinho, né? Não tão magrinho, mas você tinha um corpo que você entrava ali no meio daqueles espinhos de mexerica e pegava a melhor mexerica lá em cima. Mas jamais eu ia trepar num pé de mexerica onde ele não tivesse raízes. Eu ia trepar num pé de manga onde não tivesse raízes. Eu ia pegar a melhor manga, não ia ter a melhor manga, porque quem não tem raiz não tem a melhor manga. Quem não ama, quem não tem amor, não se enraiza para ter amor, ele não vai dar a melhor manga. Ele não vai ser confiável, ele vai ser apenas mais um no meio da multidão. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim, para você, que nós temos raízes sim, raízes familiar, raízes com Deus, raízes com a palavra de Deus e raízes com a nossa igreja sim. Sabe, querido, quando nós temos raízes, nós temos sentimento. Raiz em nós, no próximo. Quando nós temos raízes, nós interessamos pelo outro. Mas quando faltam essas raízes, na verdade, eu peguei algumas fotos para colocar essa, mas eu peguei umas fotos de umas raízes por cima da terra. E essas raízes por cima da terra é complicado, porque elas têm que ser trabalhadas, tem que colocar mais terra por cima, porque senão ela pode vir a apodrecer, perder. Que interessante isso. As raízes ficam cobertas. As raízes não podem ficar do lado de fora, senão a planta pode cair. As raízes, quanto mais funda, melhor.
Porque quanto mais raiz mais funda, significa que mais amor está sendo implantado na minha vida. A garantia de sobrevivência, querido, é através das raízes, que é o amor. Crescimento é através das raízes, que é o amor. Firmeza e produtividade é raízes, é amor. Você sabe qual é a palavra que a gente se reúne quando nós reunimos os pastores da cidade, seja da seccional? Dificuldade de encontrarmos raízes para dar continuidade ou para abrir outros trabalhos. Dificuldade, não está dizendo que é impossível. Eu glorifico a Deus que a igreja Ágape, sempre Deus tem nos dado raízes. Então olha só, raízes é a garantia de sobrevivência. Raízes é a garantia de crescimento, de firmeza, de produtividade. Uma igreja sem raiz é uma igreja superficial, porque não tem amor nela, falta amor. E se não tem amor, não tem raízes. Se não tem raízes, não dá fruto. Se não dá fruto, não traz alegria, porque o que dá alegria num pomar é os frutos, não é a planta em si. Mas eu preciso da planta, mas eu preciso também das raízes, porque senão ela pode dar fruto esse ano e depois ela não vai dar mais fruto. Diz a história que nos primeiros 3 anos de vida do cedro, ele alcança 5 centímetros. Os primeiros 3 anos de vida do cedro, ele alcança apenas 5 centímetros. Mas ele já alcançou 1 metro de profundidade. 5 centímetros e 1 metro de profundidade. Por isso que Jesus vai citar várias vezes. Ele não vai citar pé de mexerica lá. Ele vai citar o cedro, ele vai citar a oliveira, ele vai citar a figueira. Ele sabe o que ele está dizendo, ele sabe o que ele está pregando. Ele conhecia, ele via, ele trabalhava com o pai dele, ele sabia qual era a árvore que era boa. A árvore que era boa para a sombra, não apenas esse ano, mas ela era uma árvore para a sombra todo o resto da vida. Tanto se nós formos em Israel, e eu tenho um sonho de um dia chegar lá, nós vamos encontrar as oliveiras, as videiras, as figueiras. Nós vamos encontrar, é de longevitude, 5 centímetros para cima e 1 metro para baixo. Uma planta tão pequena. Agora, depois de 20 anos, esse cedro, diz a história, que ele chega a 40 metros de altura. Olha só para você ver, ele leva 40 anos, ele leva 20 anos para chegar a 40 metros de altura. Ele vai crescendo lentamente. Agora você imagina onde está indo. Sabe o que os historiadores dizem? Que esse cedro pode vir qualquer seca, qualquer tempestade, ele continua firme, porque ele foi crescendo para baixo mais do que para cima. Ele foi crescendo mais o interior dele do que o exterior. A igreja que vai romper no século 21 não é essa igreja externa, não. Não é essa igreja do oba-oba de eventos. Não estou dizendo que não tem que ter eventos, tem que ter mesmo. Eu sou a favor a tudo, querido. Sou a favor do Espírito Santo. Eu sou a favor do Espírito Santo, da direção dele. Mas se não for uma igreja que cresça internamente, que cresça com o coração, e não cresça apenas com a alma, com a emoção, com o sentimento, com o conhecimento. Estamos vivendo a era do conhecimento. Significa que conhecimento não é a base, na verdade, de raízes. Significa que a base da raiz é o interno, não é o externo. O que Jesus me deixa claro é que é o externo, ele é o aparente daquilo que está dentro de mim. O cedro, então, ele não depende de chuva, pois as raízes é tão profunda que ela pega os lençóis freáticos. Na minha tradução não diz isso, mas em outra tradução vai dizer assim: a gente esperava que ele, que ele quem? Jesus, aquele cara que a gente viu ele crescer e desenvolver, que durante 3 anos, ele disse que ele ia salvar Israel, ele ia redimir, ele ia salvar a nação de Israel, ele seria um guerreiro, ele seria um cara totalmente diferente. Nós esperávamos, só que a nossa esperança acabou. Por isso nós estamos distanciando de Israel, por isso que nós estamos indo.
para um lugar distante, 11 quilômetros, Emaús. 11 quilômetros. Porque aqueles homens esperavam. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você está dizendo assim: eu esperava que a minha família ia dar certo. Eu esperava que o meu filho seria um pregador da palavra de Deus. Eu esperava que o meu esposo, a minha esposa, fosse uma mulher que andasse do meu lado, um homem que andasse do meu lado. Talvez nós também, como esses homens a caminho de Emaús, nós estamos distanciando, porque nós estamos dizendo assim: eu esperava, eu acreditava, eu cria que Jesus podia fazer. A gente esperava um casamento melhor, um filho melhor, um trabalho melhor, uma esposa, um esposo melhor, uma vida financeira melhor. Mas Jesus está dizendo, Jesus aproxima deles para poder falar da fundação. Jesus aproxima deles para falar das raízes. Jesus aproxima daqueles homens para dizer para eles: volte, fique firme. Quem fez a promessa é maior. Eu sei que quando a gente esperava e a gente acreditava, tem momento na nossa vida que a gente faz essa pergunta para Deus: mas Deus, por quê? Mas logo eu. Estava cortando cabelo essa semana, mudei de cabeleireiro. Depois que a Catiane falou que meu cabelo ficou melhor, eu não voltei mais no primeiro cabeleireiro. Falei: não, vou continuar nesse, né? O cara já vai ficando careca, ele vai dando um jeito de pegar o cabelo daqui e jogar para cá. Você pode ver, entendeu? Daqui a pouco ele lambe igual o boi, passa daqui assim para frente. Eu ainda não cheguei nessa fase, mas estou quase lá. E ele disse assim para mim, pastor, ele é cristão também, da Assembleia. E ele disse assim: pastor, esses dias me parei pensando diante de Deus. Eu corto o cabelo de um homem aqui nesse salão. Glória a Deus que eu não falei o nome do salão. Esse homem é muito rico. É um dos homens mais ricos desta cidade. E esse homem tem uma vida totalmente bagunçada. Bebe, não está nem aí para a família, e etc. Tal, e o cara só vai prosperando. Eu falei: mas você já leu o Salmo 73? Davi também se deparou numa situação dessa. Tem hora que a gente se depara perguntando: mas eu fazendo as coisas tudo certinho, gente, eu vou na igreja 3 vezes por semana, eu dou meus dízimos, minha oferta, eu oro, eu jejuo, eu clamo, e eu vejo a vida do vizinho do lado melhorando mais do que a minha. Só que aí a Bíblia diz que o Senhor levou Davi no trono dele e mostrou para ele o que acontece com essas pessoas. Porque a nossa caminhada não é olhar para a vida do outro que deu certo financeiramente, é olhar para a vida do outro que comprou um carro melhor do que o meu. A nossa caminhada é olhar para a vida do irmão se ele vai morar no céu. O que importa para Jesus é se ele vai morar no céu. E se importa para Jesus, tem que ser para mim, porque eu quero paz. E aí a Bíblia diz que Davi então chegou à realidade do seu coração. E ele entendeu qual era o propósito de Deus na vida dele. Por isso, querido, que aqueles homens estão dizendo para Jesus: nós esperávamos. Significa que o sonho tinha acabado, os projetos tinham acabado, os ideais tinham acabado. O Salmo 1, no verso 3, diz mesmo assim: como uma árvore plantada à beira de águas, dá fruto na estação própria, suas folhas não murcham, e tudo o que fizer prosperará. É aquele que está com suas raízes. Qual é a raiz? O amor. Não é o meu sentimento, não é o meu emocionalismo, não é o meu psique, não é o meu conhecimento. Aqueles homens estavam falando de conhecimento, presta atenção. Aqueles 2 discípulos de Jesus que não faziam parte dos 12, a gente já sabe que não fazia parte dos 12, porque quando eles chegaram encontraram 11. Judas já tinha morrido. Aqueles 2 discípulos que também eram discípulos de Jesus, tinha todo o conhecimento. Você não sabe? Ele dizendo para Jesus, você não sabe da história de Jesus que nasceu e que morreu e que disse que ia redimir Israel? Eles conheciam tudo que Jesus tinha dito, mas não tinha guardado no coração. Você pode vir aqui nessa manhã, ouvir uma palavra, domingo que vem ouvir outra. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode jejuar, mas se não entrar o amor de Jesus dentro do coração, você vai caminhar distante de Jesus, dizendo assim: eu esperava que esse Deus podia fazer mais por mim. Esse Deus podia fazer mais. Eles estavam assim, cheios do conhecimento, mas não tinha trago o conhecimento para dentro do coração.
Então conhecimento não é raiz, força não é raiz, atitudes de alavancar não é raiz. Raiz é sustentabilidade, é o que nos mantém de pé. Raiz é o que nos mantém forte diante de Deus, independente das circunstâncias, independente das diversidades, independente dos problemas. Esses dois discípulos estão dizendo para Jesus: nós não temos raízes, nós não entendemos o que o Senhor dizia. Mas o gostoso dessa história é que Jesus não desistiu deles. O gostoso é que Jesus não vai desistir. Ele não vai desistir dessa igreja, não vai desistir do seu ministério, ele não vai desistir da sua casa, ele não vai desistir da sua família. Quantas pessoas desistem? Porque falta raízes, falta alicerce. E raízes não é vista, a gente só come do fruto dela. Raízes a gente só saboreia do resultado, da amizade, de ligar para a pessoa e dizer: ora por mim, porque eu sei que você não vai criticar quando eu te pedir para orar por mim. De poder saber que temos um amigo, que temos uma amiga, que temos um colega, que temos um irmão. São esses que se enchem de amor. De vez em quando eu me pego me chorando porque eu saí da igreja Hanan. Chorando. No meu último dia, quando eu saí daquela igreja, sabe o que é isso? Raízes, amor. Todos os dias eu oro para aquele pastor, todos os dias eu oro para aquela igreja. Raízes, amor. O dia que esse amor acabar dentro de mim, eu paro de orar. Eu digo: que se lasque, que se rebente. Eu não estou nem aí, pastor, você se dane. Raízes. Sabe o que é gostoso na nossa caminhada? Não é o quanto a gente produz, mas como a gente produz. Não é o quanto eu faço, mas como eu faço. Não é aonde eu vou, mas como eu estou para ir. Porque se eu não tiver amor, eu só vou alguns metros, eu só vou mais alguns passos e eu vou desistir. Por isso que o Salmo 1, no verso 3, ele vai dizer: é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Raízes. Pode vir a sequidão, mas as raízes vai sustentar. O que te sustenta na presença de Deus é as raízes, é o amor de Jesus dentro de nós. Se faltar esse amor de Jesus, acabou. Sabe o que nos leva a gente a não pecar? A gente já é pecador, mas sair pecando é raízes. São as raízes. Da onde eu vim para onde eu estou indo depende das raízes, depende do amor de Cristo dentro do meu coração. Sabe por que a gente não mente para as pessoas? Por causa das raízes. A gente não defrauda as pessoas, não engana, não fica enganando as pessoas. Todas as vezes que a gente vai fazer camiseta aqui, o Márcio fez camiseta, R$25, pode ir lá no Juninho, R$25. Se nós formos lá e for 18, vai ser 18. Pastor, se você quiser colocar um valor a mais, pode pôr. Não, para quê? Quem está pagando tem raízes. E se não tiver raízes, é porque não tem amor. E se não tem amor, ele tem que ver com Deus. Não é com a igreja, é com Deus. Por isso que nós estamos vivendo uma geração sem raízes. Porque falta o amor. Jesus já disse que por causa do pecado é que não tem raízes. Então eu vou buscar de Deus. Eu vou me aconchegar diante desse Deus. Eu vou buscar intimidade com esse Deus. A Bíblia diz que quem tem raízes profundas, ele tem amor. Paulo vai dizer que nós somos enxertados na videira verdadeira. Robusto, forte, porque ele estava ligado no trono. Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer que nós somos enxertados na videira verdadeira. Então você tem uma raiz. Você enxerta nesse caule, nesse tronco, a sua vida passa a ser diferente, a minha, a nossa. Nós começamos a viver uma vida diferente, agora nós temos raiz. A nossa raiz é a raiz da tribo de Jessé, é a raiz da tribo de Davi, é a raiz de Jesus, é daquele que foi para a cruz e pagou um preço por nós. Então nós temos raízes firmes, as nossas raízes estão firmes no Senhor. O que realmente é ser raiz, igreja? O texto de Lucas diz assim, que é aquilo que está ligado.
Porque aqueles homens estão se desligando das raízes. Eles estão se distanciando das raízes. E Jesus vai até eles para voltar novamente para as raízes. Para trazê-los para as raízes novamente. Quantas pessoas dão tchau para você? Mas foi embora, deu tchau, help, estou indo, mas não estou indo fazer, porque eu estou sem raiz. O que ele está dizendo para você? Eu estou sem amor, eu não tenho amor no meu coração. Eu tenho amor para o reino de Deus, mas da minha maneira, do meu jeito eu tenho esse amor. Raízes, querido, fala muito na nossa vida. Esses dois discípulos não tinham raiz, estavam afastando de Deus, indo embora. Experiência com Jesus é algo precioso. A gente só vai conseguir ter raízes com experiência com Jesus. Quanto mais experiência você tiver com Jesus, mais raiz você vai ter. Quanto mais tempo você gastar para Jesus, mais raiz você terá. Hoje nós cantamos um louvor que diz: aquele que entrou, que já fez parte do trono de Deus, não tem como ficar fora dele. E o interessante, querido, que às vezes a gente chega num culto, a gente canta louvor, a gente se emociona, sabe, a gente ora um pelos outros, tudo isso é importante, mas sabe aonde que as suas raízes, elas têm vida? Sabe aonde que as suas raízes vão ter nutriente mesmo, de verdade? O seu secreto, você e Deus. Jesus vai dizer assim: você vai entrar no seu secreto, você e Deus, e você vai falar secretamente com Ele, e Ele vai ouvir, e depois publicamente Ele vai te honrar. Mas na hora de enfincar raiz, é no secreto. É você e Deus. É você e Deus sozinho às vezes. É você e Deus sem aquele amigo que você contava tanto com ele. É você e Deus sem aquela amiga que você acreditava tanto. É você e Deus sem aquela pessoa que dizia: pode contar comigo, nós vamos junto para o que der e vier. É você e Deus. É ali que você finca as suas raízes e que o amor de Jesus entra dentro do nosso coração. Tanto que Tiago vai dizer que se você olhar para uma mulher com intenção no teu coração, você já pecou. Com intenção no seu coração. Tem que trazer para o coração. Tudo aquilo que é trago para o coração do lado do mal gera pecado. Mas tudo que é de Deus, que é trago dentro do coração, vai gerar vida, vai gerar crescimento, vai gerar fruto, vai gerar desejo, vai gerar vontade, vai gerar determinação, vai gerar ousadia, vai gerar garra. E ele não vai desistir, independente do tempo de seca, porque ele sabe que está passando por uma seca, mas a seca é superficial, ela vai aos poucos, mas ela vai indo, mas a raiz está profunda. Quanto mais raízes profundas tem, mais tempo de sequidão ele aguenta. Talvez você está dizendo assim: mas eu passo por tanta luta, tanta dificuldade. Você tem raiz, e se você tem raiz, meu irmão, Deus vai te honrar, porque vai chegar o dia da tua vitória, vai chegar o dia que Deus vai bradar do céu. Porque você tem raízes. E você não desistiu desse Deus que te chamou. Você não desistiu desse Deus que te escolheu. Desse Deus que disse: vem a mim. Você está cansado, cansada, vem a mim. Nós não desistimos de Jesus. Nós não desistimos de ter raízes fixas em Deus. Raízes firmes em Deus. Independente da circunstância. Não é todo dia que chove. E não é todo dia que dá sol. Talvez dá mais tempo de seca do que de chuva. Mas não importa, as suas raízes estão fundas. Porque você está buscando Jesus, você está clamando por esse Jesus. Isso é gostoso demais. Isso é gostoso demais. Porque a nossa experiência com Jesus é algo precioso. Ninguém pode roubar para tirar, querido, o amor que está dentro de você, só se cavar nas suas raízes. Mas as suas raízes não começaram hoje. As suas raízes não começaram ontem. E não importa se está começando hoje, não importa. Porque eu aprendo uma coisa. As raízes, ela não depende às vezes de tempo, depende de experiência.
Se você plantar uma muda na sua casa e você regar ela direitinho, não colocar água de mais e nem de menos, ela vai crescer na medida certa de Deus. Mas se você plantar uma muda, uma planta, um café, igual nós plantávamos muito, um arroz, um feijão, não, o café mesmo. E se você não adubasse ele, você não aguasse, não jogasse água, e você não fizesse o processo para que ele desse muitas raízes, logo ele secava. O que marca a nossa vida, querido, é esse amor de Jesus, é as raízes. As nossas raízes firmes em Deus. Então não é o conhecimento, não é a sua, não é a minha bravura, nós vamos fazer e vamos arrebentar, não é nada. Isso aí é impulsão. Ontem então, quando nós estávamos com aquele pequeno grupo aqui, eram as raízes na minha vida que estavam me lembrando, olha, você já passou. Falei, irmão, vamos fazer projetos. Vamos criar projeto para 2021. Vamos criar projeto de crescimento para a igreja. Com jovens. E aí foi chegando outros e deu até um número, né? Representativo. Legal. Raízes. O que me faz permanecer como igreja do Senhor é raízes. O que me faz subjugar algumas coisas, entender que eu erro, raízes. O que faz entender que na verdade eu nunca vou ser perfeito, raízes. O que faz me entender que eu não tenho que julgar ninguém, raízes. Porque raízes é amor. Quando a gente cria essas raízes fundas, a gente acredita no Deus que a gente está servindo. Quando as nossas raízes são superficiais, nós desistimos do Deus que nós estamos servindo. Nós desacreditamos desse Deus e vamos como Cleopas e o outro amigo dele, afastando de Jerusalém. Então lembre disso. Conhecimento não vai trazer raízes para a igreja. O que vai trazer raízes para a igreja é a sua intimidade com Deus, a sua experiência com Deus. Gere experiência com Deus. Gere experiência com o Espírito Santo. Gere experiência com a palavra de Deus. Eles sabiam de tudo, falaram tudo certinho sobre Jesus, mas estavam indo embora. Porque não tem raízes. Você já imaginou por algum instante você abandonando sua casa, sua família? Você já imaginou por algum instante você abandonando seus filhos? Você já imaginou por um instante eu falar assim, não quero saber da Bela. Eu vou abandonar a Bela, não quero saber dela. É o que na verdade esses homens estavam fazendo. O Jesus que disse, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar. Ao terceiro dia, só esperar. Mas ao terceiro dia eles estavam vazando fora. Ah, já passou 2 dias, agora no terceiro, sei lá. Falaram lá, as mulheres falaram, mas eu não estou acreditando. Quando nós começamos a não acreditar mais que o Deus que nós servimos pode fazer, é porque nós esperávamos. Nós não estamos esperando. Deus está te dizendo para você nessa manhã, continue esperando nele. Continue confiando nele. Continue acreditando que Deus vai libertar, que Deus vai sarar, que Deus vai curar, que Deus vai transformar. Porque Deus gosta das coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O que faltava para aqueles homens? Ouvir Jesus? Eles aprenderam aos pés de Jesus, indo para Jerusalém, Judéia, Cesareia, Galileia. O que faltava para aqueles homens era experiência. Porque isso é interno dentro do nosso coração. Queima no nosso coração. Quando vocês pensam assim, um orando pelo outro ali, um clamando a Deus pela vida do outro, é diferente. A gente sabe que tem um problema, mas nossas raízes são alimentadas. É jogado água, é jogado adubo nela. É isso que nós precisamos fazer. Não tem como imposição. Olha, você é obrigado a fazer isso na igreja. Não, ninguém é obrigado. Olha, há uma necessidade. Não, não há não. Se não for amor, se não for através de raízes, é simplesmente mais uma pessoa. Agora quem tem raízes não. Essa igreja, ela não fechou as portas porque tinha alguém que nós não podemos ir embora. Mas para 90% foram embora. Porque não tinha amor, não tinha raízes. Essa igreja vai crescer porque nós temos raízes.
Essa igreja vai ganhar alma porque nós temos raízes. Essa igreja vai continuar libertando, curando, restaurando, porque é a igreja sim, porque Deus usa a igreja, porque você é raiz. Posso ouvir amém? Você é raiz. Quando nós somos raiz, nós fazemos parte do projeto, porque as raízes vão para um lado, para outro. A gente quer fazer parte daquele projeto, e o projeto é de Deus. Isso que é gostoso, isso que é bom na nossa vida, não é verdade? É você a sós com Deus no seu secreto, que as raízes serão alimentadas mais ainda. É que Ele vai revelar para você de maneira grandiosa. A Bíblia diz que Moisés foi sozinho na sarça ardente. Ana estava sozinha no templo orando, os outros estavam festejando e ela orando. E os lábios dela já não falavam mais, balbuciava. Eu imagino que o choro de Ana. Moisés sozinho, ninguém, ele, eu acredito porque ele é de Deus, mas ninguém testemunhou, a não ser o Espírito Santo, sozinho. As maiores experiências suas na presença de Deus não é num prédio, junto, nós todos nós juntos, não. É você sozinho. A sua intimidade com Deus. É Deus falando no seu coração. E Deus essa semana falou muito com isso sobre a questão do amor, por causa do nome Ágape. Quando eu vim de lá para cá com o carro, eu olhei Ágape. Ágape significa amor. Amor. Não é porque a igreja tem um nome de Ágape que nós temos que amar. É porque Jesus é amor. Nós temos que amar o nosso próximo, o nosso irmão. Não é verdade? Você tem um desejo ardente no seu coração? Você está disposto a colocar o coração diante do seu propósito? Vai gerar raízes profundas. Vai gerar raízes que ninguém vai arrancar ela. Eu saí da minha igreja, 12 anos atrás vai completar. Mas eu saí porque as raízes ali já tinham chegado num patamar, numa situação, e eu precisava. E eu orei durante 6 anos. Eu clamei a Deus durante 6 anos. É totalmente diferente de raízes superficiais. Amor superficial. Até hoje eu choro por aquela igreja. Até hoje eu oro por aquela igreja. Até hoje eu amo o meu pastor depois dele ter feito coisas que no meu coração não concordei. Mas quem sabe? Foi Deus usando ele. Quem sabe? Nós não entendemos o trabalhar de Deus nem o agir de Deus. A gente só entende depois. O que motiva, querido, nossas vidas é o amor. O que te motiva a vir num culto desse de manhã, o amor. Num culto à noite, os outros que virão é amor. A dizimar numa igreja é amor. A ofertar numa igreja é amor. A sonhar com um som melhor, a sonhar com as paredes, a sonhar com um data show diferente. Imagina um data show de slim aqui de um canto no outro. Imagina um ar-condicionado, um som ambiente onde as pessoas não serão agredidas com as vozes altas. É amor. É o amor. Raízes profundas diante desse Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui exatamente por isso, porque nós temos raízes nesse Deus. Nossas raízes estão postas no Senhor, diante desse Deus poderoso. Então, não é obrigação, não é dever, é amor. Raízes não é nada de imposição, é amor. A igreja de Éfeso, ela tinha tudo. Lembra da história de Apocalipse? Aquela igreja tinha tudo, ela ajudava o próximo, ela fazia isso, fazia aquilo, e ela fazia aquilo outro, e ela fazia tudo, mas faltava uma coisa nela. Faltava raízes. Ela não tinha amor. Ela fazia por fazer. Ajudava as pessoas por ajudar. Contribuía por contribuir. Ofertava por ofertar. Dizimava por dizimar. Por isso que eu discordo e a vida dele continuar do mesmo jeito. Abençoando, ele cuida daquilo que Deus deu ele, e você vê a vida dele com alegria. Ele tem prazer. Ele tem prazer naquilo que Deus está dando ele, mesmo que seja pequenininho. Ele agradece a Deus todos os dias. Ele louva a Deus todos os dias, porque é amor. Quando não temos amor, a gente sempre olha para aquilo que o outro tem, não para aquilo que Deus me deu, não para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Essa semana eu fui convidado para dar uma palestra.
Quem sabe um dia eu vou me tornar palestrante, hein? Me convidaram para dar uma palestra, 50 pessoas. E eu fui dar a palestra. E quando eu cheguei na palestra, eu olhei aquelas pessoas, algumas pessoas com mais conhecimento, outras com menos, as pessoas ali humildes. E eu comecei a pensar, o que eu ia falar para aquelas pessoas? Você hoje, quando você for na urna, você vai na urna apenas para eleger uma pessoa? Eu comecei dizendo naquela ministração. Ou você vai lá porque você acredita nos seus ideais, não é no ideal nem daquele líder. Aquele líder que vai colocar lá é para te representar. E eu comecei a trabalhar nessa prima de que quando eu elejo alguém, eu tenho que eleger alguém que vai me representar. Então os meus ideais, os meus projetos, ele vai defender. Porque se ele não defender, ele não serve para mim. O que eu entendi nessa caminhada é isso aí. E eu disse assim, quais são os seus ideais aqui para poder votar em fulano, beltrano e ciclano? Para eleger um prefeito da cidade. Só porque o prefeito vai te dar alguma coisa? É porque o prefeito vai favorecer uma classe e outra não? Ou porque ele vai trabalhar para um conjunto da cidade toda? E aquelas pessoas começaram a entender que eles faziam parte desse projeto. E que se eles errarem por causa de um saco de cimento, por causa de uma ofertinha mexuca que dá, por causa de uma compra, eles vão pagar durante muito tempo por aquilo. Desculpa, mas eu estava ouvindo hoje pela manhã, Eduardo Paes, com 248 milhões, o Supremo Tribunal Federal recolheu, bloqueou da conta dele, com mais de 12 processos de corrupção, de roubo, e ele está lá para ser eleito prefeito do Rio de Janeiro. E se aquele homem se tornar prefeito do Rio de Janeiro, você acha que a culpa é dele? Não. A culpa é das pessoas que são desinformadas. Por isso que, 2 pontos, a igreja tem que falar de política, não de politicagem. A igreja tem que orientar as pessoas. Quando as nossas raízes são profundas em Deus, quando as nossas raízes são profundas em Jesus Cristo, nós entendemos o que é que Jesus quer fazer, não o que eu quero fazer. Encerrando, querido. Há um desejo ardente no teu coração? Você está disposta a colocar o coração diante do propósito que Deus colocou na tua vida? Porque se você colocar o seu coração superficial, você, na hora que vir a sequidão mais rápido que ela vier, quanto mais rápido ela chegar, ela te destrói, ela te derruba. Ardentemente, diante desse coração, saiba que não vai faltar nada na sua vida. Não vai faltar nada na sua casa. Não vai faltar nada no seu casamento. Não vai faltar nada na vida dos seus filhos. Nada, 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 nada. Sabe por quê? Porque o seu coração continua em Jesus Cristo. O seu coração continua naquele que te comprou na cruz do Calvário. Estamos vivendo um tempo, querido, que poderíamos dizer bom, entre aspas. Poderíamos dizer um tempo de paz, entre aspas. Por quê, pastor? Porque você está trabalhando. O vírus não pegou ninguém da sua casa, da sua família. Graças a Deus, cadê o amém? Deus tem nos guardado. Poderíamos dizer que mesmo em meio à pandemia, José, nós estamos vivendo um momento muito bom. Tem 20 milhões de desempregados, mas você não está desempregado, desempregada. Não é por isso que nós nos alegramos, porque nós temos que orar por esses que estão desempregados. Eu não tenho que comer o melhor na minha casa e dizer assim, é porque ele mereceu. Ele está dizendo, não. Quando eu tenho raízes firmes em Deus, eu vou chorar por essas pessoas. Eu vou orar por elas. E esse é o papel da igreja. Poderíamos dizer então que agora é a hora, agora é o momento. Está chegando o final de 2020, agora é o momento de você sonhar, planejar para 2021. Agora é o momento de você colocar os seus ideais para 2021. Agora é o momento de você colocar os seus projetos para 2021. Medo, conhecimento, amigo, coisas. Mas não tem raízes. As raízes é a sua intimidade com Deus. Raízes é a profundidade que você tem diante de Deus. Quanto mais você cresce para baixo, mais você cresce para cima. Quanto mais você diminui as raízes, mais superficial você fica. Por isso que a Bíblia vai dizer em Mateus que o semeador saiu a semear. E teve uma semente que caiu na beira do caminho, então não deu raiz. Teve uma semente que caiu em um lugar pedregoso.
O sol nasceu e sufocou as raízes. Uma semente caiu no lugar de raízes. Lembra que é sempre raízes. Você só vai continuar dando fruto se você continuar tendo raízes quanto mais profundas em Jesus Cristo e diante desse Deus. Sabe por que eu creio no que Deus vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas? Porque nós estamos buscando raízes em Deus. A raiz é lá de cima, mas nós diminuímos cá embaixo. Por isso que Jesus vai dizer para os discípulos assim: vocês querem ser grande? Ajude os menores que chegar na comunidade, ajude eles. Aqueles que não podem te dar nada, que não podem oferecer nada, ajude eles. Você vai crescer. Quanto mais nós preocuparmos com o outro, nós crescemos diante desse Deus. Raízes é ter experiência com Deus. Raízes é ter intimidade com Deus. E eu sei que você já tem. E eu sei que você vai continuar tendo. Aprofunde as suas raízes nesse Deus, nesse resto de ano. Fala: Deus, eu sei que o Senhor me ouve, porque eu tenho raízes firmes em Ti. Eu sei que o Senhor me ouve, porque eu tenho colocado a minha vida diante de Ti. E é isso que interessa para nós. Gere experiência com seu Deus. Gere experiência com o nosso Deus, o Jesus Cristo Todo-Poderoso. Queria que você colocasse de pé. Glória a Deus. Esse texto ele é muito rico, porque a Bíblia diz que no finalzinho, quando Jesus foi partir o pão, é que as raízes deles voltaram novamente. O amor voltou no coração deles. Só vai ter amor se partir o pão, viver em comunhão. Só vai continuar tendo amor se eu continuar em comunhão com a minha família, com a minha igreja, com as pessoas que estão à minha volta, amando. Por exemplo, ontem eu liguei para a dona Neide, ela fez aniversário ontem. Acho que é 82 anos que ela fez. E ela disse que ela está muito triste, porque o Tunico, aquele motociclista, ele não era rico não. Aquele menino era um menino lutador, trabalhador. E ele era apaixonado por motos. Ele, pela velocidade, era para poder dar um bem melhor para a família dele. E eu falei: dona Neide, vamos orar pela família, né? O Tonico já foi. Vamos orar pela família, vamos pedir a Deus que abençoe. E Deus vai confortar o coração da senhora. Ela falou assim: eu convivi muito com ele aqui. Sabe o que é isso? Intimidade que ela tinha com ele. Eu não chorei, só fiquei triste na hora que ela me falou isso, porque eu não sabia dessa história. Mas ela não, ela estava próxima. Morreu alguém agora, mas nós não sabemos quem é, então nós não vamos chorar. Nós não tínhamos intimidade com essa pessoa, nós não tínhamos amor para com essa pessoa. Agora você não, eu e você não, a sua casa não. Por isso, se nós temos dois, nós vamos dividir um com quem precisa. Por isso, se nós tivermos um, nós vamos dividir a metade com quem precisa. Porque isso é amor. Nós ficamos tristes quando alguém está passando uma luta familiar, um filho, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, num trabalho, está desempregado, nós ficamos tristes. Nós também oramos todos os dias. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração, que quanto mais raízes você tiver, melhor você passa por essas situações. E melhor, suas folhas não caem, as folhas não murcham, não caem, e você vai prosperar em tudo que você fizer, diz a palavra de Deus. Isso é amor. Isso é amor de Jesus no nosso coração. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. E nós vamos agradecer a Deus. Porque não foi por nós, mas foi Ele que nos plantou nele. Não é você que quis ser enxertado em Jesus. Nós não estamos aqui nessa manhã servindo a Jesus porque a gente simplesmente queria, achamos legal, bonito, Jesus bonitinho, olho azul, barbinha bem feito, pregado na cruz e dizendo: eu morri por você. Não, não é isso não. É porque realmente a gente nem sabe qual cor ele tinha, como é que era o seu cabelo. É porque o amor dele entrou dentro da gente. Um dia você abriu o seu coração para ele jogar, plantar uma semente. Um dia eu e você abrimos o nosso coração para que Jesus plantasse uma semente. E essa semente agora está sendo regada pelo Espírito Santo de Deus, pelo
tem mais. Você está deixando que a terra à sua volta seja renovada. Você está deixando que as suas raízes não fiquem expostas, porque senão elas vão secar. Você está querendo que as suas raízes aprofundem mais ainda, porque você vai continuar crescendo em nome do Senhor Jesus. Tudo que o inimigo quer, querido, é que as suas raízes sejam superficiais, e que você desista, que você pare, que você entregue tudo e diga: não, chega! Tanto já fizeram assim, eu também vou fazer. Não. Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã: olha, vale a pena ter as raízes profundas em mim. Vale a pena ter as raízes profundas em Jesus. Vale a pena deixar o Espírito Santo de Deus regar essas raízes. Vale a pena a palavra de Jesus regar as raízes que tem em mim e você, através de Jesus, que veio pelo Espírito Santo de Deus. Vale a pena. Comece a orar aí no teu lugar e diga: a Deus, coloque adubo nas minhas raízes. Diga: Espírito Santo, coloca adubo nas minhas raízes. Diga: Espírito Santo, coloca água nas minhas raízes. Diga: Espírito Santo, regue as minhas raízes. Fale com Deus aí no seu lugar, abre a tua boca, diga para Ele. Mesmo que você entrou aqui triste, desanimado, cansado, cansada, desesperançoso, diga: Jesus, as minhas raízes estão em Ti. Eu não abro mão das minhas raízes em Ti. Eu não abro mão das minhas raízes em Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, vai passar os céus e a terra, mas as raízes plantadas em você não vai passar. Por isso que a Bíblia vai dizer: plante raízes nos seus filhos, plante raízes nas suas crianças, porque quando elas vierem a ser grandes, as raízes que foram plantadas não vai deixar elas ser. Plante raízes, plante, regue as raízes, regue o que Deus colocou no teu coração, regue o que Jesus falou com você. Diga: não te deixarei, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aonde estão as suas raízes? Coloque ela em Jesus. Volte ela para Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. As correntes de águas vivas. E eu quero ser plantada junto às correntes de águas vivas. O refrão, como é que o refrão diz? Eu quero ser forte e inabalável, firme, inabalável, ter raízes fortes. Olha aí, olha o texto. Inabalável em Ti. Você pode adorar Ele, você pode adorar Jesus. Está firme, inabalável, raiz forte em Ti. Deus, está firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Está firme, inabalável em Ti. É só quem tem raízes em Jesus. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como uma árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Levante suas mãos aos céus, nós vamos fazer duas orações. Eu vou orar agora com você para que Deus traga sobre a sua vida água, mas água de Deus, água do Espírito Santo,
a água do poder de Deus, a água da essência de Deus sobre suas raízes nessa manhã. Deus te trouxe aqui para regar suas raízes. Deus te trouxe aqui para jogar água nas suas raízes. Deus te trouxe aqui para colocar adubo nas tuas raízes. Deus te trouxe aqui para dizer que vale a pena, vale a pena. Vale a pena ter raízes firmes em Deus. Vale a pena ter nossas raízes firmes em Deus. Pai, abençoa esse homem, essa mulher. Abençoa essa família, essa casa, esse lar. Traga nesse dia, meu Deus, a água do teu Espírito jorre. Venha jorrar sobre essa casa. Venha jorrar sobre essa família. Venha jorrar sobre esse filho. Venha jorrar sobre essa esposa, esse esposo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Pai amado, na nossa vida não tem espaço a não ser o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus e o amor de Jesus Cristo em nós. Regue nossas vidas. Meu Deus, agora eu peço ao Senhor, abençoa essas mãos levantadas, abençoa esses dízimos, abençoa essas ofertas, abençoa esse que com amor tem sustentado esse trabalho, que com amor vai continuar fazendo coisas grandiosas nesse prédio, nesse ministério, através desse ministério, na cidade. Senhor, manda raízes para esse lugar. Senhor, manda homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças que vão ter raízes fixas em Ti, mesmo que chegarão aqui sem raízes. Nós vamos orar, nós vamos cuidar, nós vamos jogar água, nós vamos adubar. E o Senhor vai dar vitória para essa vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, multiplica sobre a vida dos Teus filhos, abundantemente, para a glória do Teu santo nome. Amém. Você pode dizer amém? Nós vamos para casa agora, para a gente almoçar, agradecer a Deus por tudo que Deus é na nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz, que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e com o amor de Cristo possa continuar regando a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Uma semana do amor de Cristo no seu coração. Deus te abençoe.